Você já se perguntou por que algumas pessoas viram uma melodia que não sai da sua cabeça, um eco que te persegue mesmo depois de a canção ter terminado? E outras, outras são como aquelas músicas de elevador. A gente até ouve, mas esquece antes de chegar no andar. O que faz um relacionamento se tornar uma lembrança permanente na mente de alguém, uma tatuagem invisível, enquanto outros desaparecem como fumaça? A gente aprendeu a achar que o segredo estava em ser a mais bonita, a mais certinha ou a mais disponível. Mas a neurociência, com toda a sua frieza, virou a mesa e nos mostrou uma verdade que dá um nó na cabeça. O que vicia não é o amor. É uma química cerebral orquestrada pela incerteza, pela caça e pela recompensa na dose certa. O cérebro dele não se apega a você. Ele se vicia em você. Você se torna uma espécie de droga natural que ele não consegue largar. Neste vídeo, eu vou te mostrar o código secreto para ativar os neurotransmissores que transformam a sua presença numa necessidade química na mente dele. E vou te provar que, no fim das contas, a maioria de nós está fazendo tudo ao contrário do que a ciência manda. Em vez de ser a experiência mais viciante da vida dele, a gente acaba virando uma espécie de mobília. E quando você entende essa lógica, tudo muda. Então, se prepara para uma revelação que pode ser um divisor de águas na sua vida amorosa. Mas já vai se acomodando, porque aqui a gente não fala de joguinhos, mas de neurociência de verdade. E já se inscreve no canal, porque cada vídeo que a gente posta aqui é um soco na cara do senso comum sobre relacionamentos. A gente começa essa dança com a dopamina. E olha só, a dopamina não é a química do prazer. Não, ela é a química da busca. É ela que faz o cérebro dele te procurar no meio de uma reunião importante. É ela que o acorda no meio da noite com a sua imagem na cabeça. E ela é liberada na incerteza, no quase, mas não no totalmente. A dopamina se alimenta da curiosidade e da antecipação. É por isso que filmes de suspense dão um frio na barriga. E é por isso que um jogo viciante nunca te dá tudo de uma vez. Ele te dá uma recompensa, mas sempre deixa você com aquela fome silenciosa demais. A maioria das mulheres, sem saber, mata essa química. A gente é ensinada a ser previsível e sempre disponível, como se a certeza fosse a chave para o amor. Quer me ver? Pode vir. Me ligou? Atendo na hora. Mandou mensagem? Respondo em 1 segundo. A gente entrega a recompensa de bandeja. E adivinha o que o cérebro dele faz? Ele relaxa. O alarme de busca simplesmente desliga. Por que caçar se a caça já está na mão? É como comer um bolo de chocolate. A primeira garfada é um arrepio na espinha. Mas se você comer o bolo todo dia, em 1 semana, a graça já era. O cérebro dele para de produzir dopamina em relação a você, não porque você não vale a pena, mas porque não há mais nada para antecipar, para conquistar, para descobrir. Junto com a dopamina vem a noradrenalina, o alarme que toca no cérebro quando algo raro e valioso pode escapar. Ela é a química do alerta, do presta atenção. É ela que faz o coração dele disparar quando você entra numa sala. É ela que cria aquele nervosismo gostoso do início da paquera. E ela é ativada quando o cérebro dele percebe que você não é só mais uma, mas um tesouro raro que ele pode perder se não souber valorizar. Muitos relacionamentos de vai e volta são tão viciantes justamente por isso. A possibilidade de perda está sempre ali, pairando no ar, o que mantém o sistema nervoso em alerta constante. Mas a gente não precisa disso. Existe uma maneira muito mais elegante de ativar a noradrenalina, e ela não tem nada a ver com joguinhos. Tem a ver com a sua autenticidade. Quando você tem uma vida que não gira em torno de ninguém, quando você tem objetivos e sonhos que te movem, você emana uma energia de valor próprio. O cérebro dele detecta essa raridade, esse algo mais, e a noradrenalina dispara. É por isso que mulheres que não abrem mão dos seus propósitos são tão irresistíveis. A neurociência explica. O cérebro masculino está programado para dar valor ao que é difícil de conquistar e fácil de perder. E quando você se posiciona como um tesouro que tem um brilho próprio, que não precisa da aprovação dele, você ativa automaticamente a noradrenalina no cérebro dele.
A pegadinha é que isso tem que ser genuíno. Você não pode fingir ter uma vida interessante para impressionar, porque o cérebro dele vai pegar a falsidade a quilômetros de distância. A sua autenticidade tem um cheiro neurológico que não pode ser falsificado. Agora vamos falar da serotonina, a química da satisfação, da sensação de bem-estar. O truque aqui é que você não pode dar serotonina demais, senão ele fica satisfeito e para de te procurar. Você precisa dar doses homeopáticas o suficiente para ele te associar ao bem-estar, mas não o suficiente para ele se acomodar. A serotonina é ativada quando nos sentimos aceitos, compreendidos, quando a gente sente que a outra pessoa realmente nos enxerga. Se você oferece isso em excesso, a relação vira uma amizade, um porto seguro, mas não um lugar de desejo. Pensa na sua música favorita. Se você escutasse ela 24 horas por dia, em uma semana você já estaria enjoada, certo? Mas se você só a escuta em momentos especiais, ela continua te dando arrepios anos depois. A serotonina funciona da mesma forma. Uma das formas mais poderosas de ativar a serotonina dele é através da validação seletiva. Você não elogia tudo que ele faz. Você espera por um momento específico e elogia algo genuíno. Por exemplo, em vez de um "você é lindo", você solta um "eu amo como seus olhos brilham quando você fala sobre algo que te apaixona". Isso não é um elogio qualquer. É um soco no estômago do cérebro dele. Ele sente que foi visto de verdade, que você notou um detalhe que ninguém mais percebeu. Isso cria uma dose de serotonina que se conecta só com você, uma marca neurológica positiva. O cérebro dele pensa: ela poderia estar com qualquer um, mas me escolheu e me vê de verdade. Por último, mas não menos importante, temos a ocitocina, o hormônio do apego, do vínculo. Ele é liberado durante o toque, a intimidade e as experiências compartilhadas. E aqui está o segredo que pode mudar tudo. A ocitocina cria dependência quando é liberada de forma imprevisível, não quando é constante. A ocitocina é a cola que gruda um casal. Mas se você dá essa cola em excesso, a outra pessoa se sente sufocada. A chave é criar momentos de intimidade genuinamente especiais e raros, não todos os dias. A intimidade viciante é quando você cria uma experiência única, inesquecível, algo que só os dois entendem. Pode ser uma conversa profunda às 3 da manhã, um segredo compartilhado, um momento de cumplicidade que faz o resto do mundo desaparecer. Cada uma dessas experiências cria uma marca de ocitocina no cérebro dele, ligada especificamente a você. E como essas doses não são previsíveis, o cérebro dele fica sempre com aquela fome silenciosa por mais. Ele não te quer por perto o tempo todo, mas ele precisa de mais desses momentos. Agora que você sacou o que faz cada uma dessas químicas, vou te contar o erro fatal que destrói tudo: a overdose neurológica. Quando a gente percebe que a química está funcionando, que ele está mais interessado, a tentação é ir com tudo, aumentar a dose. A gente começa a ficar mais disponível, mais presente, a querer mais conversas, mais tempo. A gente acha que, se um pouquinho fez bem, um monte vai fazer milagres. Mas o cérebro não funciona assim. Neurotransmissores têm uma lógica de tolerância. Se você dá dopamina demais, o cérebro se satura. Se dá noradrenalina demais, o sistema se esgota. Se dá serotonina demais, ele se acomoda. E se dá ocitocina demais, ele se sufoca. É como temperar uma comida. Um pouquinho de sal realça o sabor. Sal demais estraga tudo. A chave está na dosagem certa, no timing perfeito. A parte mais difícil de dominar essa ciência é ter a disciplina de não exagerar. Quando ele começa a te procurar mais, a reação natural é querer dar mais. Mas é exatamente aí que você precisa manter o equilíbrio, deixar ele querendo um pouco mais. O mais lindo de tudo é que quando você internaliza essa ciência, uma transformação silenciosa acontece. Você para de perseguir, de implorar atenção, de tentar provar o seu valor. Você entende que o seu valor não depende do quanto alguém te quer, mas de como você naturalmente ativa a química do desejo nele. Você não tem mais medo de não ser escolhida, porque a escolha se torna quase automática, não por manipulação, mas por compatibilidade neurológica.
O cérebro dele simplesmente não consegue te esquecer porque você se tornou uma necessidade química, um eco que ele não pode silenciar. E no fim das contas, você não precisa competir com ninguém. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser autêntica e entender a ciência que faz com que a sua verdade seja a coisa mais inesquecível do mundo. Porque quando você domina essa ciência, você não precisa se preocupar em ser lembrada. Você simplesmente é. Se você sentiu essa transformação rolando aí dentro, deixa seu like no vídeo. Isso não só mostra que o conteúdo fez sentido para você, mas também ajuda a gente a espalhar essa mensagem para outras mulheres que precisam saber que o poder da atração está, na verdade, na ciência e não em joguinhos. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada vídeo que a gente posta é uma nova camada de conhecimento para te fazer a mulher mais magnética, autêntica e inesquecível que você pode ser.